Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui nesse penúltimo vídeo da série Decisões Profissionais para falar de dois elementos fundamentais que a gente precisa considerar ao longo do caminho. Nós falamos aqui sobre sonhar, visualizar um futuro que a gente gostaria de construir, imaginar realmente o melhor cenário, depois de vir para a prática, analisar opções de ocupações, buscar informações no mercado, entender com base em dados que insights surgem para planejar no curto, médio e longo prazo. E a gente falou também de competências e incompetências, para a gente focar nas competências para fazer boas escolhas e também pensar em que a gente precisa desenvolver para crescer e também para fazer um bom trabalho atualmente, mas principalmente se conhecer e entender quais são os nossos conhecimentos, habilidades e atitudes que formam competências, que a gente pode ser bem-sucedido naquilo que a gente faz. E hoje eu quero falar sobre dois elementos para você considerar nessa jornada. O primeiro é compreenda o processo. A gente pode traçar muitas coisas para a gente alcançar, né? Mas na carreira, na nossa vida profissional, o caminho muitas vezes não é tão acelerado, não é tão simples como a gente imaginou, né? A gente vai encontrar os desafios, a gente vai precisar entender o tempo que as coisas levam para acontecerem, mesmo a gente tendo uma postura ativa, protagonista no processo. E aí tem até uma frase, uma fala do Warren Buffett, que é um grande investidor bilionário, você deve conhecer, que ele fala: não adianta colocar 9 mulheres grávidas para tentar acelerar o processo da gestação para um mês, né? Tem coisas que levam tempo, e na carreira é assim, né? Na nossa vida é assim. Eu também me lembro de outra analogia que, se você já foi em algum parque aí que tem pedalinho e você foi andar, às vezes a gente quer acelerar, a gente perde o controle daquele negócio. E aí é irritante, o negócio não vai. Mas quando você encontra um ritmo ali, um jeito certo, aí você consegue manobrar, inclusive para parar, é muito diferente. Então, a compreensão do processo é você entender que, embora a gente viva nesse mundo extremamente acelerado e que inclusive isso impacta a forma como a gente vai vendo as coisas, na carreira não é apertar um botão e de repente tudo dá certo, né? Tem coisas que levam tempo, algumas construções a gente vai fazendo no dia a dia, mas a gente não pode esperar resultados imediatos, né? Então é também uma mistura de uma frase que eu gosto bastante do José Saramago, que fala: não tenha pressa, mas não perca tempo. Então, compreender o processo é você entender como está o seu ritmo, se você está colocando o seu melhor, você está usando os recursos, acessando as possibilidades, fazendo acontecer, sendo protagonista nessa história, mas ao mesmo tempo, ou seja, não perdendo tempo, agindo e fazendo, mas ao mesmo tempo a pressa muitas vezes é o inimigo da gente realmente alcançar aquilo que faz sentido para nós. Então, será que eu estou desanimado, estou frustrado e estou desistindo de algo por pressa, por querer que as coisas aconteçam numa velocidade que não é real do processo? Então, qual é esse equilíbrio de acelerar o máximo que eu posso, mas compreender o tempo que algumas coisas podem levar para acontecer? Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu trabalhei num coaching há uns 2 anos, recentemente mesmo, e ela falou: Paty, eu estou vivendo meu sonho. E aí ela contou o que estava acontecendo, ela está trabalhando na área que ela gostaria, do jeito que ela gostaria, com o propósito que ela gostaria, e ela estava muito feliz, agradecida por tudo isso, e aí a gente conversou um pouquinho, eu chorei, assim, fiquei muito feliz, porque eu sei o quanto significou para ela, eu sei o quanto ela lutou para isso. E a gente conversou um pouquinho e o que aconteceu no processo dela. Num processo que a gente trabalhou juntas, ela se permitiu sonhar, que é muito que a gente falou no primeiro vídeo. Ela estava trabalhando numa área que ela não queria, recebendo bem menos do que gostaria, e
e muitas vezes não acreditava, né? Ela nunca tinha parado para assumir, ela falava isso, eu nunca parei para assumir o controle realmente, o protagonismo da minha história. E aí foi quando ela definiu objetivos, ela definiu em que ela gostaria realmente de trabalhar, qual a trajetória. Ela fez aquela planilha, né, construção de carreira, viu as opções, pensou no curto, médio e longo prazo, e algumas coisas foram acontecendo a partir da decisão de traçar objetivos, dela se permitir sonhar, dela se ver como protagonista, mas ao mesmo tempo dela entender o processo, de continuar a caminhada, de se capacitar, de avançar. E aí hoje ela está super feliz, realmente vivendo o que ela gostaria de viver. Então ela foi corajosa, ela colocou em prática, ela sonhou e foi fazer acontecer. Então eu fiquei muito feliz e eu queria deixar essa mensagem aqui para você, desse exemplo. Então, para você compreender o processo, esse é o primeiro elemento. O segundo processo tem a ver com a nossa gestão pessoal, autogestão. Então, como que você vai para a prática nesse processo? Eu vou deixar a dica aqui do meu e-book, que é o Saio do Piloto Automático. Eu falo de 3 pilares para a gente alcançar objetivos. Um é planejamento, o outro é gestão pessoal e o terceiro, renovação, tá? Mas eu só vou falar rapidinho aqui para você de alguns elementos da gestão pessoal. Primeiro, a organização pessoal, para a gente conseguir executar de uma forma mais otimizada. Então, como que você organiza a sua semana, como você coloca os projetos macro na realização no dia a dia, tá? Existem formas de planejar, de organizar o seu dia a dia para ser mais produtivo. A gente também precisa olhar para como a gente encara os vilões, que é um pouco do que a gente estava falando aqui, como a gente faz o nosso gerenciamento emocional. Então, tenha consciência do que você está sentindo, por que você está se sentindo assim, que consequências tem de você permanecer nesse sentimento. Crie estratégias diariamente, né? São exercícios mentais e de autoconsciência. A gente precisa ganhar essa autoconsciência emocional para a gente conseguir ir adiante. E por fim, quais são as suas influências pessoais? Então, quem caminha com você mais próximo? Que grupos você participa que tem a ver com os temas que você quer avançar? Que tipo de fontes você se alimenta falando de conteúdos? Isso faz muita diferença. Quando a gente fala de gestão pessoal, a gente precisa criar uma estrutura mais propícia para ajudar a gente a avançar para aqueles objetivos. Então, você quer empreender? Mergulhe nesse mundo. Você quer trabalhar na área X? Mergulhe. Esteja com pessoas da área, esteja com conteúdos que tenham a ver com isso, não é? Então, busque boas influências. Caminhe com pessoas que sejam boas referências, com conteúdos de alto nível. Então é isso. Como anda a sua gestão pessoal? Como você vai para a prática? Qual que é a sua execução? Tem algum aspecto que você precisa melhorar para trazer para o dia a dia toda todas as definições que você colocou para você? Como você tem trazido para o dia a dia? É isso que vai fazer a diferença também no processo, que leva tempo. Então é isso. Encerro aqui esse vídeo. A gente se vê na semana que vem para fechar esse ciclo sobre decisões profissionais. Sucesso aí para você. Um abraço. Tchau, tchau.